Bom dia! Estamos começando hoje mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28, um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar a informação até você. E hoje nós temos um entrevistado muito especial. Nós vamos conversar com o deputado estadual Aleno Matos. Iremos falar sobre assuntos atuais e muito importantes que você precisa conhecer. Iremos conversar sobre a audiência de custódia e também sobre um assunto muito importante, que é a Comissão Permanente de Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Tudo isso hoje no nosso programa, lembrando que você poderá acompanhar toda a entrevista no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Pode também nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Pode ainda participar através do telefone 91 43 3602. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com um entrevistado muito especial hoje. Nós iremos conversar com o deputado estadual Aleno Matos. Iremos falar sobre a implantação da audiência de custódia em Roraima e também da comissão que trata dos assuntos relacionados à pessoa com deficiência e do idoso. Bom dia, doutor Aleno. Bom dia, doutora Dolane. Bom dia, telespectadores. É um grande prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa para falar de assuntos tão importantes, né? O prazer é todo nosso e, como sempre digo, estamos à disposição, né, para debater aquilo que vem acontecendo no mundo e principalmente em Roraima, as transformações que a nossa sociedade vem vivendo. E vamos começar falando sobre uma questão muito nova, que é a implantação da audiência de custódia em Roraima. Muitas pessoas não sabem o que é audiência de custódia e nem sabem que já é uma realidade. Então, na prática, o que vem a ser a implantação da audiência de custódia em Roraima? Esse nome, quando fala audiência de custódia é uma palavra de pouco conhecimento dentro da sociedade. Verdade. Até no métier jurídico, né? Algumas pessoas ainda desconhecem. Mas a audiência de custódia, ela nada mais é do que a observância. É o Brasil hoje observar um pacto, né? Pactos internacionais da qual nós fazemos parte, a exemplo do Pacto de San José, que são regras estabelecidas desde a década de 90 e que o Brasil não vinha cumprindo. E essa audiência ela era pura e simplesmente o quê? É a necessidade daquele cidadão que é flagranteado ser apresentado num curto espaço de tempo ao juiz, a figura do juiz, do promotor, na presença de um advogado ou de um defensor público, né? Então o Brasil implanta isso. Nós tivemos a felicidade na semana passada de ter audiência de custódia implantada aqui no estado de Roraima, né? E essa audiência ela vem a atender a um princípio básico que é o da dignidade da pessoa humana, né? Então assim, não se trata de benesses, de favorecimentos. Na realidade a observância a uma determinação que é legal, a uma situação que o Brasil vinha de encontro ao que determinava a legislação internacional, e hoje nós estamos observando isso com a implantação da audiência de custódia. E falando, né, nessa questão, muitas pessoas perguntam qual a lei que instituiu a audiência de custódia, qual é o decreto, qual a legislação, quando foi aprovado isso. Na verdade, é algo que já existia há muito tempo, só não estava sendo colocado em prática, não é verdade? Porque quando a gente fala em lei, a gente pensa logo na Constituição do Estado ou numa lei ordinária, mas nós temos também os pactos internacionais que o Brasil é signatário, né? E no caso da audiência de custódia, justamente acontece por isso. Tem um pacto internacional, tem a questão da Lei de Direitos Humanos, tem a questão do Pacto de San José, que o Brasil é signatário e necessita observar os ditames daquela legislação. E lá tem a previsão que o preso precisa ser apresentado num curto espaço de tempo ao juiz, né, ao promotor, na presença, como eu já disse, de um defensor público, de um advogado, para verificar se aquela prisão em flagrante dele obedece a todos os requisitos, para que seja, para que esse cidadão permaneça preso. Então, no Brasil foi fixado que em 24 horas nós temos que apresentar o preso à figura do juiz. Lá é feita uma análise dessa prisão em flagrante e aí o juiz pode decidir pela revogação da prisão
ou pela aplicação de medidas cautelares, né? A pessoa, não quer dizer que o cidadão vai deixar de responder a um processo caso ele seja suspeito do cometimento de um crime, ele vai responder, né? Mas aí, se for preciso, por exemplo, fixar medidas cautelares, a exemplo, ele não se ausentar da residência, não sair da comarca enquanto estiver respondendo ao processo, ter que comparecer a vara criminal todo mês para assinar, né, para demonstrar que realmente ele não está tentando se evadir da cidade. Então, são situações que a gente vai criar uma diferenciação, observar que não é só a questão da política do encarceramento, porque o que acontece hoje, doutor Deolane sabe bem disso, são casos e mais casos de pessoas que às vezes ficam presas e quando sai a condenação ele pagou muito mais do que ele deve à sociedade. Verdade. Exemplo, a condenação dele é a 1 ano e ele teria direito em 2, 3 meses se livrar e responder num semiaberto, alguma coisa nesse sentido, ou até a conversão em penas e medidas alternativas, mas ele fica 2, 3 anos no cárcere. E aí traz prejuízo para o cidadão, traz prejuízo para a família, traz prejuízo para a sociedade, né? E até prejuízo financeiro, porque a gente termina gastando um dinheiro dentro do sistema que não seria necessário e deixa de investir em saúde, educação, segurança. Porque um preso custa muito caro, né? E além de custar caro, é um dinheiro que não tem retorno. É um dinheiro que não tem retorno. E o exemplo de que a coisa precisava realmente ser modificada, que a gente precisava buscar imediatamente implantar a audiência de custódia, tanto é que no início do ano, quando o ministro Ricardo Lewandowski começou essa movimentação da implantação das audiências de custódia, começando por São Paulo, nós imediatamente mandamos um ofício ao desembargador Almiro Padilha, o presidente do Tribunal de Justiça, e o mesmo também nos respondeu prontamente dizendo que o tribunal já estava envidando estudos junto com o governo do estado para a implantação da audiência, que graças a Deus hoje é uma realidade, que a gente observa, em termos de números, nós temos hoje, Roraima está entre os 10 primeiros estados a implantar a audiência de custódia. Mas aqueles que já têm implantado, nós verificamos que aproximadamente em 50% dos casos, a audiência de custódia resolveu a questão do flagrante da liberdade. Então, assim, 50% daqueles que foram flagranteados retornaram aos seus lares e estão respondendo o processo criminal. Como eu falei, alguns em casos de também tendo que atender algumas medidas preventivas, medidas cautelares, mas estão soltos. E o Estado deixa hoje a ordem só relacionada à alimentação e hotelaria, estadia, o custo de um detento para o sistema, para o governo, no caso, para a gente que paga imposto e é quem efetivamente paga isso, é em torno de R$3.000 ao mês. Nossa, é muito mais do que o salário mínimo que o trabalhador ganha hoje, trabalha o mês inteiro para receber, né? Que já chega a ser injusto. Nós temos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não deixe de continuar acompanhando essa entrevista que é muito importante para você se manter informado sobre os seus direitos. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre levando informações importantes para você. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado para que os nossos direitos sejam conhecidos e debatidos por pessoas especiais, como o nosso entrevistado de hoje, doutor Leno Matos, ele que é deputado estadual. Estamos falando sobre a audiência de custódia e iremos falar daqui a pouco também sobre a questão da comissão que trata dos direitos da pessoa com deficiência e também do idoso. Doutor Leno, ainda dando continuidade a essa questão da audiência de custódia, como fica essa questão de que o preso, antigamente, ele ficava meses sem ver o juiz logo após a sua prisão? Com a audiência de custódia, isso muda? Muda completamente. Hoje, o preso, ao ser flagranteado, ele é encaminhado no prazo máximo de 24 horas, à presença de um juiz, né? E é importante salientar sempre que vai estar lá também o promotor de justiça e ou o defensor público ou o advogado, caso a pessoa tenha advogado particular. Então é feito realmente uma audiência, onde são analisadas todas as situações daquele flagrante, se obedece aos requisitos da legislação e as possibilidades dele ser colocado em liberdade para responder o processo em liberdade, com aplicação imediata, se for o caso, de algumas medidas cautelares.
E isso, de certa maneira, faz com que nós possamos prontamente dar uma resposta. Antigamente, como você bem falou, a questão da demora, tinha preso que passava de 6 meses para chegar na primeira audiência com o juiz. E às vezes não acontecia. E às vezes não acontecia, né? Por alguma situação ou outra, falta de transporte, ou alguma data comemorativa, ou uma necessidade da ausência do juiz, e a audiência não acontecia. E aí daqui a 6 meses esse preso retornava para uma nova audiência, causando um constrangimento... Sem nunca ter visto um juiz. Sem nunca ter visto o juiz, sem nunca ter visto o juiz. Sendo então, que a lei fala que seria em 24 horas no prazo máximo. Então isso hoje não acontece, e essa situação, ela é muito importante para a gente mudar o estado das coisas como estão hoje. Essa questão da política de encarceramento que o Brasil pratica. Nós temos hoje uma população carcerária que ultrapassou 600 mil presos. Nós somos o país hoje que mais encarcera. Enquanto que os que têm mais presos, China, Rússia e Estados Unidos, estão diminuindo o seu número através de uma política pública diferenciada, o Brasil não para de crescer. Então a aplicação da audiência de custódia vem num bom momento, até para a gente conseguir desmistificar um pouco essa situação de prender por prender. Né? E a gente dá a oportunidade àquele cidadão, vou dar um exemplo aqui, aquele cidadão que porventura bebeu e foi dirigir, ele não é um cidadão de má índole, ele não tem uma ficha suja, ele nunca praticou um crime, mas aí tomou ali em família, vai dirigir para casa e no íntimo dele ele acha que não pode causar algum problema a outro cidadão, e pode, tanto é que existe a tipificação penal para essa situação. E aí, poxa, aquele cidadão vai para o sistema carcerário, vai ter que ficar lá 3, 4, 5, 6 meses aguardando um julgamento. Nós tivemos o exemplo da primeira audiência de custódia, foi um cidadão como esse, ele foi preso, foi flagranteado, mas verificou-se que ele não estava, de forma alguma, levando perigo, né, quando ele foi abordado, quando aconteceu a prisão em flagrante. E aí determinou-se que ele vai responder em liberdade, mas que ele não pode se afastar de Boa Vista, né, que ele vai ter que comparecer ao fórum mensalmente para assinar um termo onde ele demonstra que está interessado em responder ao processo. Então eu acredito que isso aí traz muito mais, fortalece muito mais o sistema do que atrapalha. Um outro ponto que pode ser colocado também, doutora Deolane, é a questão que as pessoas podem achar que isso faz com que nós apliquemos uma política de impunidade, né, que fica aquela sensação de impunidade perante a sociedade. Gente, não existe, não deve ficar. O que o Estado vai fazer, o que o Estado juiz vai fazer é simplesmente analisar se vale a pena aquele cidadão, dentro da legalidade, ser mantido preso em flagrante. Então, assim, é uma questão de observância legal. Antes ela não era observada pela demora que tinha daquele cidadão retornar a chegar perto do juiz, chegar numa audiência com o juiz e poder se manifestar e ser ouvido a sua defesa. Isso muitas vezes acontecia através de um habeas corpus ou de um pedido de liberdade provisória, mas que demanda todo um tempo e que às vezes custa até chegar a hora da audiência. Então com essa audiência de custódia livra tudo isso. E não tem por que pensar em impunidade, porque não são todos os casos que as pessoas serão colocadas em liberdade. São casos específicos e que a lei determina. E que não representam perigo à sociedade. E que não representam perigo à sociedade, justamente. São crimes de menor potencial ofensivo, né, que talvez a condenação não levasse nem à prisão, certamente levaria à aplicação de penas e medidas alternativas, né, e representa também aquela situação da economia que eu coloquei. A gente dá ao cidadão, desde já, uma segunda chance, ele responde o processo, ele pode ser condenado à aplicação da pena que o crime cabe, né? Mas aí ele vai responder isso em liberdade e a gente deixa de estar colocando todo mundo no sistema que a gente sabe que hoje já não comporta, né? A superlotação é uma realidade, o sistema não comporta e além da gente estar atendendo uma determinação legal, né, a gente está fazendo certo. Verdade. Agora nós vamos falar sobre um assunto importante também, já que ficou bem esclarecida a questão da audiência de custódia, sobre a questão da comissão, que vai trazer benefícios para a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Fala um pouco para nós com relação a esse seu projeto. Atualmente nós somos o vice-presidente da Comissão Permanente de Direito da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Família e do Bem-Estar Social.
Essa comissão é presidida pela deputada Ângela Águeda Portela, né, e composta pela deputada Leni, eu faço parte, a deputada Aurelina. Então é uma comissão que demanda uma agenda muito grande, né? São políticas públicas muito fortes e que precisam de uma atenção especial. Ao longo dos trabalhos realizados no primeiro semestre, nós observamos que, em função de uma complexidade em relação à mulher e à criança e ao adolescente, e a rede em torno dessas políticas públicas seja bastante fortalecida, nós sentimos uma falta de atenção à questão da pessoa com deficiência e do idoso, ao direito desses segmentos. E propusemos, dentro da nossa comissão, tivemos a ideia de propor que essa comissão fosse desmembrada, para que o direito da pessoa com deficiência e o direito do idoso passasse a ser tratado numa comissão permanente específica. A comissão de pronto gostou da ideia, nós fizemos uma indicação para que seja modificada a resolução que trata do regimento interno da Assembleia Legislativa. Esse projeto hoje já está em tramitação na casa, aguardando o parecer da assessoria jurídica da consultoria legislativa para entrar em pauta e ser aprovado. E nós esperamos que isso aconteça o mais breve possível. Porque qual a diferença de ter uma comissão permanente específica para a questão da pessoa com deficiência e do idoso? Primeiro, a importância. Nós temos hoje, segundo dados do IBGE, em torno de 100 mil pessoas com alguma deficiência no estado de Roraima. E a população idosa do estado não para de crescer, né? E essas duas populações, tanto a pessoa com deficiência quanto o idoso, eles têm uma certa familiaridade com relação às suas necessidades e seus direitos. A gente, quando vai envelhecendo, nossa saúde vai debilitando e vão aparecendo as situações que às vezes até causam deficiências, né? Então, pensando nisso, nós propusemos a criação. Eu espero que essa comissão seja criada em breve. Se não der para ser implementada ainda esse ano, é um desejo nosso. Nós queremos que ela seja implementada já no início do ano que vem, no início da legislatura ano que vem, para tratarmos de uma forma mais forte essas temáticas, né, através de audiências públicas, de reuniões com toda a rede que envolve, né, e fazer o papel da Assembleia Legislativa, né, que é não só de legislar, não só de fazer leis ou votar leis, mas o principal também de fiscalizar e cobrar dos outros poderes que as políticas públicas aconteçam como a gente espera. É verdade. E essa questão do direito da pessoa com deficiência e também do direito do idoso realmente precisa de uma atenção especial, porque o idoso já contribuiu durante toda a vida com a sociedade, e é da sociedade retribuir agora para esse idoso tudo aquilo que ele ajudou a construir durante a sua vida. E como quase tudo, o Brasil é farto em leis, né? O Brasil falta só colocar em prática, né? O nosso país, assim, a legislação nossa é fantástica. Nós temos o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas tem muita coisa que está no papel, que a gente precisa tirar do papel e trazer para uma realidade, né? E aí eu cito vários exemplos, questão do atendimento diferenciado ao idoso, à pessoa com deficiência. A gente não tem isso nem no poder público, quiçá junto às entidades privadas. Verdade. Né? E então, a questão da acessibilidade, não interrompendo o senhor, a questão da acessibilidade hoje é um problema, porque existem prédios em Boa Vista que têm escadas e ignoram completamente a questão da pessoa com deficiência. Até tem eu levo à reflexão uma situação que eu digo que deveria ser criado um estágio para todo cidadão, quando criança ou quando jovem, e ele passar um estágio de uma semana só com algumas deficiências. Eu queria ver todo cidadão uma semana cego, né? Uma semana cadeirante, né? Uma semana com uma debilidade em algum membro superior ou inferior, para que ele sentisse na pele o que é. Você imagina você ser um cadeirante e você não ter calçadas, rampas para acesso. Você ter prédios públicos que você não consegue adentrar, o que dirá subir quando mesmo tem vários andares, né? A pessoa que tem a deficiência visual, né? Que também é um problema seríssimo. A gente não tem, os espaços não atendem à demanda dessas pessoas, e como são poucos e vozes quase silentes, que quase não falam, terminam que a gente busca não resolver. Então é isso que a gente quer fazer, ouvir as demandas e buscar soluções. Essa população, tanto das pessoas com deficiência quanto dos idosos, precisa de uma atenção toda especial.
Verdade. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa mais uma vez. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. E mais para falar de assuntos tão importantes como esses que foram tratados aqui. Parabéns pelo seu trabalho na Assembleia. Tem sido um deputado atuante, de grande destaque. Pode continuar com esse belo trabalho. Parabéns e possa voltar sempre no nosso programa. Nós que agradecemos, doutora Deolane, nos colocamos sempre à disposição. É um prazer imenso estar aqui falando um pouco, prestando contas da nossa atuação para você e para os nossos telespectadores. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo você pela audiência no nosso programa. Lembrando que você pode acompanhar todas as entrevistas na minha página do YouTube, Deolane Patrícia RR. Não deixe de buscar conhecimento e informações importantes sobre os seus direitos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, primeiramente ao Espaço Leal. O Espaço Leal é um local especializado em cuidar da sua beleza. Nutricionista, dermatologista, fisioterapeuta, todas elas com uma equipe fantástica, pronta para levar você o melhor atendimento. Com massagens relaxantes, tratamentos faciais, modeladoras, nós temos vários serviços para você. Não deixe de conhecer o Espaço Leal, que fica na Avenida Terêncio Lima, 1802. Espaço Leal, muito mais do que estética, cuidando de você. Agradecendo também ao Salão de Beleza Luzes Ré, que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768, onde a Luziane Souza irá tratar dos seus cabelos com muito carinho e dedicação, com produtos modernos que irá deixar os seus cabelos maravilhosos. Não deixe de conhecer o Salão de Beleza Luzes Ré. Agradecendo também a Tizuca Calçados, a loja de calçados mais bonita da cidade. Você não pode deixar de conhecer os sapatos mais lindos e confortáveis. Quer passar o dia inteiro com salto alto? Então conheça os sapatos da Tizuca Calçados. Preços promocionais e sapatos belíssimos que você pode encontrar na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Tizuca Calçados, não deixe de conhecer. Agradecendo ainda ao Ney Maison Café, agora no Shopping Garden. Você não pode deixar de conhecer o espaço do Ney Maison, que está preparando diariamente delícias para você. No café da manhã, no almoço, no jantar. Ao ir ao Shopping Garden, procure rapidamente o espaço Ney Maison Café. Um espaço maravilhoso e aconchegante para você se encontrar com seus amigos e experimentar as delícias que o Ney fez para você. E agradecendo agora a você que nos acompanhou em mais um programa, em mais uma entrevista jurídica, lembrando que o nosso programa tem um serviço de utilidade pública para levar conhecimento gratuito até você. Próximo programa, estaremos de volta com mais uma excelente entrevista para manter você informado sobre os seus direitos. Até lá!